Essa mensagem não é um tipo de mensagem que você estuda para pregar. Quem ministra aqui a palavra? Quem já pregou? Quem tem célula? Quem ministra na sua célula? Você se prepara para ministrar aquela palavra e é assim que tem que ser mesmo, a gente tem que se preparar, mas essa mensagem, esse tipo de mensagem é uma mensagem que ela é fruto de um processo de Deus na minha vida, de 7 anos, quando Deus ressignificou o meu ministério através de um processo onde Ele precisava ajustar algumas coisas dentro do meu coração. E eu quero compartilhar com você. Olha o que diz Gênesis 25, de 19 a 26. Eu vou ler, eu não sei se eles conseguem colocar ali, mas se não conseguir eu vou ler devagar e você vai poder entender. Você já conhece essa história muito bem, então não vai ter dificuldade. Gênesis 25, de 19 a 26. E diz assim: são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Ela viu que estava acontecendo alguma coisa diferente no ventre dela, e a experiência que ela estava vivendo era diferente das experiências das pessoas que ela já tinha visto. Pessoas que estavam grávidas, que sentiam o bebê mexer e sentiam o bebê chutar, mas aquilo era muito mais forte do que simplesmente um chute ou simplesmente um movimento. A Bíblia descreve que era uma luta, era uma briga no interior, e aquilo era um incômodo muito grande. Eu nunca fiquei grávido, mas eu me lembro da minha esposa, às vezes, quando ela me falava muito de quando o bebê colocava o pezinho na costela, eu não sei, e ela ficava: amor, essa dor dói demais, meu Deus, e tentava. Eu fico imaginando como seria a dor de uma luta dentro do ventre. Então ela foi orar, foi buscar o Senhor, e o Senhor respondeu ela: porque Senhor, o que está acontecendo? E o profeta disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo, preste atenção nisso, será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço, ou seja, o mais moço vai ser o chefe. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Olhe para cá. Antes que os bebês viessem a nascer, existia uma palavra profética. E a palavra de Deus era clara: o mais velho vai servir o mais moço. São 2 nações dentro de você, mas uma nação vai ser mais forte que a outra. Essa era a palavra de Deus. Eu imagino que, vocês sabem a história, Esaú era um homem do campo, ele caçava, e Jacó era o filho da mamãe. Sabe aquele, o filhinho da mamãe em casa, que a mamãe cuida, protege, porque ele era mais tranquilo, aquele menino que arrasta sandália dentro de casa, que não gosta muito do trabalho braçal. Jacó não tinha calo nas mãos, Esaú era o brutão, o brutamonte. Usava bota, usava barba, tatuado, casaco de couro, andava de Harley Davidson, andava com uma pistola aqui de 2 canos. Mas Jacó era o cara mais tranquilinho, sandália, bermudinha larga, praia, camiseta regata. A mãe, naquele sentimento de ter o filho mais próximo, de saber qual era a palavra, tenta ajudar a Deus a cumprir a palavra que ele havia dito. E como Esaú era o filho primogênito, ele tinha direito da bênção da primogenitura. A mãe, sabendo da palavra que Deus havia dito que o mais velho serviria ao mais moço, tenta ajudar, e ela arma uma cilada. Você conhece bem a história. E ela arma uma cilada, e ela veste a Jacó como se ele fosse Esaú, coloca os pelos no braço dele, usa o perfume de Esaú, porque Jacó havia dito, Isaque havia dito:
Esaú, saia, prepara uma caça para mim, do jeito que você sabe que eu gosto de comer, prepara o guisado, e você vai fazer a comida, e eu vou comer, e eu vou liberar essa bênção sobre você. Então, quando Esaú sai para caçar, Jacó entra em cena, manipulado pela sua mãe, e Isaac fala, mas como é que você achou isso tão rápido? O favor do Senhor estava comigo. E ele diz, quem é você? E a resposta é, Jacó diz, eu sou Esaú. Ou seja, Jacó tinha uma palavra de Deus sobre ele. Talvez ele conhecesse a profecia que estava sobre ele. A profecia que estava sobre ele era que o irmão mais velho o serviria. Não importa se ele era o primogênito ou não, não importa se ele iria receber aquela bênção ou não, porque Deus não segue regras de ninguém. Deus é Deus, Ele faz aquilo que Ele quer fazer. Ele pega o pequeno e faz o pequeno ser grande, pega o grande e faz o grande ser pequeno. Deus abre portas onde não existem portas, Ele abre caminho onde não existe caminho. Deus não depende das condições humanas para fazer aquilo que Ele quer. Deus é um Deus que tem o poder para mudar toda e qualquer situação. Se você se lembrar de quando José estava com os 2 filhos, Manassés e Efraim, quando Jacó foi abençoar os filhos, o que aconteceu? Jacó troca as mãos, inverte as mãos. E José diz, pai, não é assim, esse aqui é o primogênito. Ele diz, eu sei, meu filho, eu sei. Mas Deus escolheu o outro. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Ele diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de você. Pensamentos de paz e não de mal, para que você alcance o fim que você deseja. Ele diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E a pergunta é, por que Deus colocou os pensamentos dele e as ideias dele e os planos dele num lugar tão mais alto? A resposta é para que nós não tenhamos acesso. Porque se estivesse no nosso nível, nós poderíamos manipular o propósito de Deus. Então Deus diz, eu vou colocar o meu pensamento, eu vou colocar as minhas ideias e aquilo que eu vou fazer num lugar tão alto, que a única coisa que você vai poder fazer é clamar para que aquilo aconteça, porque você não vai poder mudar. Quantos estão aqui? Quantos querem viver na plenitude aquilo que Deus tem para a sua vida? Diga amém. Então, por causa dessa manipulação, Isaac libera a bênção que era de Esaú, supostamente sobre Jacó, e por causa disso Esaú queria matar Jacó, Jacó teve que fugir, e no meio do caminho, no caminho até a casa do seu tio Labão, ele se encontra com Deus num lugar, ele coloca a sua cabeça em umas pedras. Imagina o filhinho da mamãe que estava acostumado a dormir com aquele travesseiro de penas, com aquela fronha com fios egípcios, maravilhosa. De repente deitado no chão, com a cabeça na pedra. De repente aquela vida de o filho da mamãe acabou e agora ele estava sozinho no deserto. E ali naquele lugar, Deus aparece para ele e ele faz um pacto com Deus. Se o Senhor me abençoar nessa minha jornada, se o Senhor for comigo, eu vou ser fiel ao Senhor, o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou te dar o dízimo. Ele faz uma oração. Ele chega numa situação onde ele não tinha mais opção, não tinha mais a mamãe, não tinha mais a casa, não tinha mais a proteção. Mas naquele momento, a palavra que ele tinha começou a fazer sentido para ele. E a nossa vida começa quando nós entendemos que nós temos uma palavra sobre a nossa cabeça e que Deus vai fazer de tudo para que essa palavra se cumpra na nossa vida, porque a palavra dele não pode voltar vazia. Quantos estão aqui? Diga amém. E ele sai, ele vai para a terra do seu tio e ele fica lá 20 anos. Ele trabalha 7 anos pelo amor de Raquel, mas aí chega na noite que é para ele se casar, o sogro dá outra filha, e ele se casa com Lia, mas ele queria Raquel, então ele tem que trabalhar mais 7 anos, porque o sogro enganou ele, então ele trabalha mais 7 anos, e depois ele tem que trabalhar mais 7 anos, porque o sogro não deixava ele ir embora. E no total ele ficou lá 20, 21 anos naquele lugar, ralando, trabalhando, sendo processado por Deus, entendendo os caminhos de Deus, aprendendo a humildade, aprendendo quem ele era, aprendendo a depender de Deus, viveu um processo grande com Deus. Ele prosperava de uma maneira, o sogro mudava o salário, e ele prosperava daquele jeito, o sogro mudava o salário, e o sogro mudou o salário dele 10 vezes.
Se ele encontrava algum caminho de prosperidade, o sogro fechava a porta e abria um outro caminho para que ele afundasse, mas Deus abençoava ele de qualquer maneira. E chegou um ponto que ele disse: eu vou embora daqui, eu não aguento mais ficar aqui. Então ele pega a sua mulher, as suas coisas, tudo que ele conquistou, e ele vai embora. Existem muitas coisas nesse caminho, mas eu quero parar numa cena quando ele está no caminho de volta e ele se encontra com Deus de novo no mesmo lugar onde ele tinha se encontrado na saída, quando ele fez o pacto. E Deus se encontra com ele e diz a Bíblia que ele luta com Deus face a face como príncipe, e ele vence Deus. A gente sabe que ninguém pode vencer Deus numa luta física, ninguém pode lutar com Deus, porque ninguém é louco de tentar uma coisa dessa. Deus não tem inimigos, Deus não tem adversários, Deus é. Nós temos inimigos, Deus não. Ninguém pode vencer a Deus, não existe alguém que possa ameaçar o lugar dele. Mas Jacó consegue vencer a Deus. E antes dele ir, o pai da terra, o Isaac, faz uma pergunta para ele: quem é você? E ele diz: eu sou Esaú. Eu não sei quem eu sou. Eu sou alguém facilmente manipulado e alguém que gosta de manipular. Ele estava dizendo para o pai: eu sou alguém que aceito qualquer proposta para que eu me dê bem. Eu sou alguém que tenho dúvidas sobre aquilo que Deus falou sobre mim. Eu sou Esaú, eu quero o que o outro tem. De alguma maneira ele sentia vontade de ser forte, vontade de ser grande, vontade de ser caçador, vontade de ser brutão, vontade de ser admirado, mas ele só era o filhinho da mamãe. E eu imagino que ele sentia vontade de ser mais, a ponto de vestir a roupa de alguém, passar o perfume de alguém, colocar pelos no seu corpo e se passar por alguém para receber uma bênção que não era dele, que era de alguém, porque ele não acreditava naquilo que tinha saído da boca de Deus a respeito dele. O que saiu da boca de Deus a seu respeito é muito mais importante do que as pessoas dizem sobre você. O que saiu da boca de Deus a seu respeito é muito mais importante de como as pessoas te definem. O que saiu da boca de Deus ao seu respeito é o que vai te levar ao destino perfeito para a sua vida. O que saiu da boca de Deus ao seu respeito é tudo que você tem e é o que te protege contra o mundo. Se você reconhece a palavra que está sobre você, e se você vive a palavra que está sobre você, e se você permite que essa palavra se desenvolva dentro de você, você está protegido de qualquer tipo de sentimento tóxico. Mas o Pai Celestial é tão maravilhoso, que depois desses 21 anos de processo, o Pai Celestial se encontra com ele e faz a mesma pergunta que o Pai da Terra fez há 20 anos atrás. O que Deus estava querendo dizer para ele é o seguinte: eu quero saber se você aprendeu alguma coisa nesses 20 anos que eu processei você. E o Pai Celestial pergunta: como você se chama? E ele diz: Jacó. Ele poderia ter dito isso 20 anos atrás para o pai: pai, eu sou Jacó, minha mãe me manipulou, eu estou aqui tremendo, porque eu estou mentindo para o senhor, eu estou tirando essa roupa, eu estou com a roupa de Esaú aqui, meu nome é Jacó. Mas ele precisou de um processo para entender quem ele era verdadeiramente. O processo de Deus não vem para nos destruir, o processo de Deus vem para nos levar à nossa identidade original, que Deus já nos viu prontos na eternidade. Você é uma ideia extraordinária do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando você estiver vivendo um processo, não se rebele contra Deus e não se levante contra Deus. Fique em silêncio e aprende rápido aquilo que Ele quer te ensinar. O processo pode durar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deus não conhece o tempo, Deus não age de acordo com o tempo. Deus não é essa cronologia, esse relógio da gente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não. Deus trabalha e Ele só para de trabalhar com você quando você está pronto. Se Deus tem, quantos aqui tem uma palavra de Deus? Quantos aqui sentem que são chamados por Deus? Quantos aqui sentem que são um propósito de Deus? Então continue com a sua mão levantada. Se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai processar você para que você seja aquilo que Ele já viu que você é. Então Ele diz: quem você é? Eu sou Jacó, Senhor. É isso que eu sou.
Ele chegou ao ponto de entender que ele precisava de Deus mais de qualquer coisa, porque sozinho ele não conseguiria chegar ao destino. E esse ponto, Deus disse para ele: agora que você entende quem você é, agora que você entende as suas limitações, agora que você entende que existe uma palavra sobre você, e que o único que pode realizar aquilo que está sobre você, em você, sou eu te digo, eu vou te dar o nome que eu te chamo antes na eternidade, antes que você viesse a existir. Você nunca foi Jacó. Jacó foi o nome que os seus pais deram para você. O seu nome é Israel. O seu pai te vê como um filho, eu te vejo como uma nação. O seu pai, a sua mãe te vê como filhinho da mamãe, eu te vejo como o mais forte. Porque eu não vejo como o homem vê, eu escolhi você. E Deus faz uma marca nele, e a partir daquele momento ele não podia mais caminhar da mesma maneira, porque havia uma marca de Deus nele. Ele era um propósito de Deus, assim como você. Quantos podem dizer amém? Olha o que diz o Salmo 139, versículo 16. Um dos meus versículos favoritos. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos, diga comigo, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todos os seus dias foram escritos por Deus em um livro que está na mão dele, e ele determinou cada um dos seus dias e o que seria de você. Não importa como você veio ao mundo, essa palavra te protege. Tem gente que veio ao mundo fruto de um abuso sexual. Tem gente que veio ao mundo, o pai estava junto com a mãe, e aí teve o filho, e depois o pai abandonou a mãe teve que criar o filho sozinho. Tem gente que o pai e a mãe geraram, e depois colocaram o filho na lata de lixo. Eu conheço uma menina, e depois tamparam a lata de lixo para ela morrer sufocada ali dentro, e o lixeiro abriu e pegou a menina e criou, e a menina é filha do lixeiro, e ela é filha dos pais. Os pais biológicos abandonaram, mas o lixeiro criou. Tem gente que existem vários tipos de pessoas que foram geradas em situações diferentes, mas o que eu quero deixar para você é: não importa a maneira que você veio ao mundo, o que importa é que você está aqui no mundo, e o Deus que escreveu a história sobre você vai cumprir tudo aquilo que Ele escreveu sobre você. Isso te protege de todo quanto é tipo de rejeição. O meu pai e a minha mãe foram só um veículo para que eu chegasse aqui. Eu sou filho de Deus. A todos quantos receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no teu nome. Efésios 1, 4 e 5, eu falei isso aqui na ministração da adoração. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Deus te escolheu nele. Você era uma ideia dentro dele, você estava dentro do pensamento dele, antes que o mundo viesse a existir. É uma loucura isso. Antes que as coisas fossem formadas, você já estava dentro de Deus, e Ele escolheu você. Quando Jesus morreu na cruz para perdão dos seus pecados, Ele já pensava em você, Ele já conhecia você, Ele havia desenhado você, Ele sabia as suas necessidades, sabia qual a sua função no mundo. Quantos estão aqui, diga amém. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Levante os seus dois braços para o céu e diga: eu sou predestinado. Diga de novo: eu sou predestinado para Deus. Tá, você acredita em predestinação? 100%. A Bíblia está falando aqui, vou ler de novo. Ele nos predestinou para Ele, para sermos dele, para vivermos o plano dele, para realizarmos aquilo que ele escreveu, para andar nos seus caminhos, para seguir o propósito que ele desenhou. Nós somos dele. Olha o que ele disse para Jeremias. Olha isso, que pérola. Jeremias 1, 5. Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que você fosse tecido no ventre da sua mãe, eu sabia quem você era. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te consagrei e eu te constituí profeta. A sua asignação, quem você é, já está constituído em Deus. Antes que você fosse tecido no ventre da sua mãe, a sua história não começa no dia que você nasce. A sua história não começa no dia que a gente canta parabéns para você aqui cada ano. A sua história começa antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Antes que você fosse formado, você foi consagrado por Deus. Você foi constituído por Deus. E Deus já te deu como profeta, como doutor, como médico, como pastor, como professora, como ungido, como um líder de célula. Deus já disse quem você é antes.
Por isso que você não pode seguir o sonho só do papai e da mamãe. Papai era médico, vovô era médico, papai era médico, eu vou ser médico. Pergunte àquele que te deu a palavra, qual é a palavra que está sobre você, e viva a palavra que está sobre você. Quantos podem dizer amém para isso? Isaías 46, versículos 9 e 10, e aqui é a palavra que eu dei para a Letícia ali. Eu queria pedir um pouquinho mais de água. Veja que diz Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio aquilo que ainda não aconteceu, que há de acontecer, e desde a antiguidade eu anuncio as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho, ou o meu propósito, permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. Eu amo essa palavra conselho, porque a palavra conselho fala de uma decisão que não foi tomada sozinha. O meu conselho vai permanecer. Aquilo que foi conversado entre nós, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu vou fazer acontecer. O meu conselho vai prevalecer. Eu anuncio as coisas que estão por vir desde o princípio. Eu me lembro quando eu fui comprar o meu primeiro iPad, acho que foi 2011, 2012. O iPad 1 quando saiu, e eu fui numa loja aqui no shopping no Rio de Janeiro, comprei o iPad, e eu comprei o iPad, eu nem sabia o que o iPad fazia. Mas eu comprei porque estava passando um anúncio na televisão. Eu vi aquele telefonão grande, falei, olha que legal, olha o tamanho que ficam os aplicativos, eu quero. Eu fui na loja e comprei. E quando eu saí da loja, eu me lembro direitinho que eu virei para o lado direito, tinha uma tela grande assim, na loja da Apple, e ela estava anunciando, o iPad 2 está chegando em breve. Ou seja, eu saí da loja, comprei um produto que eu não conhecia por causa de um anúncio que eu vi. E quando eu saí, eu já estava triste porque eu sabia que ia chegar um produto melhor do que o meu. Provavelmente o telefone que você tem, você viu no anúncio. A roupa que você está usando, você viu no anúncio. Você passa às vezes na loja e você vê aquela roupa no manequim e você se imagina naquele manequim. Apesar que às vezes é difícil, que os manequins são todos tão magrinhos, né, bonitinhos. Mas você se imagina ali dentro e você tem o desejo de comprar aquilo porque você viu, porque foi anunciado. Quando você passa... Quem já foi no supermercado com fome aqui? Você chega no supermercado com fome e aí você passa naquela parte onde tem... Eu gosto muito de salsicha, mas tive que parar de comer porque eu sei que não está fazendo bem. Eu parava de frente... Quando eu era pequenininho, minha mãe não tinha dinheiro para comprar muita salsicha para a gente. E quando comprava, a gente comia tudo num dia só. Mas quando eu parava na frente daquele refrigerador de salsicha, eu ficava assim. E tinha um papel amarelo com o preço, escrito de vermelho, com aquele pincel. E eu ficava olhando, desejando ter aquele dinheiro para tirar aquela salsicha de lá e comer. Quando uma coisa anunciada, ela provoca na gente a vontade de. Tem pessoas que usam coisas que elas nem sabem o que é. Elas usam bolsas, sapatos, coisas que elas não sabem a história daquilo, mas elas usam porque elas viram o anúncio. E quando elas usam, elas se sentem importantes porque elas se veem dentro do anúncio. O anúncio é para provocar. E quando Deus diz, eu anuncio as coisas que estão por vir desde o princípio, é porque Deus quer provocar. Quantos sabiam aqui que Deus é um Deus exagerado? Se o anúncio dos homens é um anúncio forte, você imagina o anúncio de Deus. Deus é exagerado, tudo dele é exagerado. Como é que você sabe disso? Se você olhar na quantidade de pássaros, a quantidade de peixes, a variedade de flores. Eu estava vendo um documentário esses dias, existem peixes que sobrevivem até 5, 10, 15 metros, depois a 20 metros são outros, e tem peixes que vivem a 30, 40, 50, 60, 100 metros, 150 metros de profundidade. Existem monstros marinhos que só podem sobreviver em lugares que não existe luz, lá na profundidade do mar. E eu pergunto a Deus às vezes, Senhor, onde o Senhor estava com a cabeça quando o Senhor foi criar esse monstro que ninguém vê? Mas Deus é criativo. O poder criacional da palavra de Deus, quando Ele disse, haja, essa palavra continua ecoando até hoje. E por mais que o homem tente entender Deus e tenta pesquisar as galáxias, o universo, o poder criativo da palavra de Deus continua criando galáxias, continua criando multiversos, porque a palavra de Deus é explosiva. Deus é um Deus exagerado, Deus é um Deus grande. Olha o tamanho do mar. O homem não conhece tudo. Olha o tamanho do céu, olha as dimensões das coisas, olha os planetas. É muita coisa. Deus é muito superior ao que a gente consegue entender. Deus não é só o que está escrito na Bíblia. Deus é muito maior do que a palavra dele.
Ninguém pode definir quem Ele é. E Ele diz: eu anuncio as coisas que estão por vir desde o princípio. E eu imagino Deus fazendo um anúncio, e um anúncio exagerado. Imagina Deus anunciando a minha chegada no mundo. Hoje eu tive um conselho com Jesus e com o Espírito Santo, e nós vamos lançar um produto novo, e esse produto se chama Thales Roberto. Eu não sei como ele falou lá, o nome que ele me deu, mas para traduzir: Senhor, e como ele vai ser? Ele vai ser preto. Tem certeza? Sim. E o cabelo dele duro. E a testa dele vai ser grande, porque o som precisa reverberar também na testa. Ele vai nascer naquela família ali, e eu vou fazer isso na vida dele. E esse é o destino dele. E talvez todo mundo assistindo, anjos, demônios, principados, potestades, o cosmos vendo o anúncio de Deus. Quando ele fala, tudo para ouvir o que ele está dizendo. E ele anunciando, e imagina as pessoas, os anjos pensando: mas como que você vai colocar ele nessa família que não tem recurso? E o Senhor vai levar ele em lugares altos, como que o pai dele vai financiar? Imagina os anjos pensando, os demônios pensando, como ele vai fazer isso? Deus revela e anuncia o que ele vai fazer, mas ele nunca diz como ele vai fazer. E às vezes eu fico olhando Deus: Senhor, se o Senhor queria fazer tudo isso na minha vida e me colocar onde o Senhor me colocou, porque o Senhor me fez nascer numa família de dinheiro, que era tão mais fácil, tão mais rápido. Porque se você nascesse numa família que tivesse recurso, a glória seria do seu pai. Eu coloquei você num lugar onde você tinha que abrir a lata de lixo para tomar sorvete das pessoas. Eu coloquei você numa família onde você tinha que ir no lixo do supermercado, atrás do supermercado, abrir e pegar as frutas vencidas, e a sua mãe tinha que cortar os pedaços podres do mamão, cortar o pedaço podre do morango, pegar Danone vencido, para que você se sentisse assim, pequeno, para que o meu poder se aperfeiçoasse em você, e para que você tivesse a certeza que tudo o que aconteceu na sua vida fui eu quem fiz. Olha o que a palavra diz em 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor estão por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão por toda a terra para mostrar-se forte com um tipo de pessoas. Então o Senhor está assim na terra, para revelar a sua força com aqueles que entendem quem são. Deus não vai revelar o poder dele na sua vida, e Deus não vai entregar o favor dele para você, se você não souber quem você é e qual a palavra que está sobre você. Os olhos do Senhor estão procurando pessoas, e a palavra diz que ele está olhando, e de repente ele encontra Davi, e ele diz: encontrei! Mas Deus não sabia onde Davi estava? Ele sabia onde Davi estava fisicamente, mas ele precisava que o coração de Davi chegasse em um ponto onde ele encontrasse um coração que pudesse realizar e carregar a palavra que estava sobre ele. E quando Davi chega nesse ponto, quando ele ajusta a vida dele, o coração dele, Deus diz: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. Samuel, vai lá, unge ele vai ser o rei. Mas ele é o filho de Jessé. Ele não tem espaço na mesa. Talvez ele é um filho de criação. Talvez ele é o filho de um rolo de Jessé. Eu não sei muito bem. Eu fico assim pensando: por que Davi não estava lá? Por que ele não estava sentado na mesa? Por que ele não tinha lugar na mesa? Quando o profeta foi, o homem que representava Deus, era o dia mais importante da vida daquela cidade e daquelas pessoas. E por que Davi não estava lá? Deus encontrou Davi fora da mesa dos pais, mas dentro do propósito original de Deus, e dentro daquilo que Deus havia determinado. Quantos querem ser encontrados pelo Senhor? Levante as suas mãos para o céu. Aplauda forte o nome do seu Senhor. Sabe uma coisa linda? Jesus começa a conversar com Nicodemos, e Nicodemos era um cara que conhecia a Bíblia, irmão. Ele conhecia a Torá, ele era um mestre. E ele se encontra com Jesus porque ele sente que Jesus era diferente dele. Jesus carregava algo que era genuíno e que ele não tinha. Apesar de saber e de ter conhecimento sobre Deus, ele ouviu falar de alguém que não tinha só o conhecimento, mas que vivia a vida orgânica de Deus. E ele procura Jesus. E ele fala: cara, você é diferente. E a gente sabe que Deus está com você, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. E a resposta de Jesus para ele é: Nicodemos,
você tem que nascer de novo. Um homem que conhecia as Escrituras não sabia o significado do que Jesus estava dizendo. Porque era algo novo, Jesus estava inaugurando o novo nascimento. E sabe o que o novo nascimento fala? A salvação, o aceitar a Jesus Cristo. Nascer de novo não é, o que Nicodemos pensava, entrar dentro da mãe e sair de novo. É nascer da água e do Espírito. A partir desse momento, os espíritos rudimentares que governam os filhos da desobediência não têm mais acesso à sua mente. Quando você nasce da água e do Espírito, o Espírito que governa a sua vida a partir desse momento é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo agora vai tirar da sua mente tudo aquilo que os espíritos malignos colocaram e vai depositar dentro de você os planos de Deus, os sonhos de Deus, o mapa de Deus, o desenho de Deus, o anúncio de Deus. Nascer de novo é ser empoderado com aquilo que foi escrito sobre você. E Jesus estava dizendo para ele: Nicodemos, deixa o seu conhecimento de lado, deixa tudo que você sabe de lado e receba o meu Espírito, para que você viva exatamente aquilo que está escrito sobre você na eternidade. Você tem muito conhecimento, mas você está vivendo uma vida diferente daquilo que eu escrevi sobre você. Existe um anúncio sobre a sua cabeça, existe uma palavra sobre a sua cabeça. Desde a eternidade eu sei quem você é. Eu te chamei, te predestinei, te ungi e te enviei. Mas você se tornou algo diferente daquilo que eu desenhei. No reino de Deus, quem ganha a sua vida perde, quem perde a vida ganha. Mateus 15, 16, 25 a 26. Porquanto quem quiser salvar a sua vida perde, e quem perder a vida por amor, por minha causa, ganha. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Se você ministrar uma palavra que Deus vai dar as coisas para as pessoas, lota a igreja, irmão. Porque as pessoas querem receber uma palavra profética. Eu vejo na sua vida uma chave dourada. Aleluia. O Senhor em 3 meses vai te dar isso, e vai te dar aquilo, e vai te dar, e vai te levar. E o irmão chora: Senhor, eu recebi uma palavra profética. Ele chora porque um homem deu uma palavra para ele, que pode ser de Deus ou não, mas ele não chora pela palavra que o Senhor já liberou sobre ele desde a eternidade. Eu prefiro saber quem eu sou em Deus que receber uma palavra profética de alguém que eu não conheço. Eu ouço a palavra profética de alguém que eu não sei se a pessoa está falando para mim porque ela quer me agradar ou porque ela quer se aproximar. Todos os dias eu recebo uma palavra profética de alguém. E se eu fosse seguir todas as palavras que eu ouço no aeroporto, nos eventos, nos lugares, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui, porque cada um me fala uma coisa. Mas quando você conhece o que Deus tem para você, você só vive aquilo que Ele tem. E você só segue as palavras que você recebe que tem a ver com aquilo que Ele te disse. Porque você não é guiado por nenhum vento de doutrina. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra que está sobre você. Quantos estão aqui? Diga amém. Eu quero orar, mas antes eu queria terminar falando de Jesus. Quando Jesus passa 40 dias no deserto, a Bíblia diz que Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Ou seja, o próprio Espírito às vezes nos leva a viver situações para que nós cheguemos numa condição onde nós não temos mais nada a não ser o anúncio. Você quer deixar de ter problemas com Deus? Descubra logo o que Ele diz sobre você. Não ore muito pedindo coisas. Ore para que você entenda quem você é nele. Eu tinha um quarto de oração na minha casa nos Estados Unidos. Eu ficava 6 horas lá dentro orando. Porque eu pensava que a graça e o favor de Deus estariam comigo pela quantidade de oração. E eu coloquei todos os versículos de coisas, de promessas, e eu enchi as 4 paredes desse quarto. Eu tinha umas velas, eu não orava pelas velas, para nenhum santo, mas eu gostava de gerar um ambiente. Tinha um incenso, eu acendia as velas para ficar um ambiente. Eu punha os louvores e eu orava, e eu começava e ia declarando cada palavra. E tinha um papelzinho verde com uma fitinha assim que eu colei: eu quero ser cheio do Espírito Santo. E um dia eu entrei para orar nesse quarto e eu senti o Espírito Santo falando comigo: chega! Eu falei: uau! Eu não aguento mais ouvir você falando esse tanto de tempo, falando de você e das suas coisas e daquilo que você quer. Tira todos esses papéis e deixa só esse. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu fui lá, peguei uma caixa de televisão, que eu tinha comprado uma televisão há muito tempo atrás, estava na garagem. Tirei todos os papéis, coloquei lá, coloquei a caixa lá fora. Ele falou: você não precisa pedir para mim aquilo que eu já sei que você precisa.
Se você for cheio do meu Espírito, o meu Espírito vai revelar para você quem você é. E tudo que você precisa, essa frase do Bispo Erasmo Coutinho Duarte, que foi meu pastor, Sara Nossa Terra em Belo Horizonte. Tudo o que você precisa existe com abundância dentro do propósito original de Deus para a sua vida. Você não precisa pedir para Deus as coisas que Ele já anunciou. Se Ele anunciou que vai te levar para Paris, Ele vai te levar para Paris, Ele vai te dar a passagem, Ele vai abrir o lugar, Ele vai arrumar a pessoa, Ele vai abrir o espaço, Ele vai te conduzir, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar as conexões. Você não precisa dar jeitinho, não precisa mentir, não precisa enganar. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele disse que vai levar, Ele vai levar. Preste atenção. Jesus, no momento de fraqueza, de fragilidade, de 40 dias no deserto. Quem já fez jejum de 40 dias aqui? Alguém já fez? Já fez? Eu já fiz 2 vezes, para nunca mais. Irmão, no meio do caminho eu falei, para que eu estou fazendo esse trem? Mas aí você já falou para o povo que está fazendo, aí já virou propaganda, né? Vixe, você viu, irmão? Espiritualzão. Não estou falando que você não tem que fazer, não. Mas tipo assim, você imagina Jesus sem comer, tomando só água, no deserto, 50 graus, 55 graus, no sol. Você começa a ficar doido. Eu vi a panelinha de feijão, eu senti o cheiro do feijão, dá vontade até de desviar. Eu imagino Jesus, porque ali eu estava na minha casa, no meu lugar, você está fraquinho, você toma uma sopinha, você está fraquinho, você toma um sorinho, você está fraquinho e tal. O pessoal falando, Jesus não tinha o que fazer. Ele estava no deserto, imagina depois de 40 dias seco, queimado, destruído, a mente, alucinação, não sabia se ele estava vendo era visão, se era alguma coisa, ele não sabia mais nada, ele estava destroçado, seco, raquítico. E naquele momento de fragilidade, isso me chama a atenção, porque o diabo espera você chegar nesse momento, para ele confrontar você, porque ele quer saber se realmente você sabe quem você é. Se você não souber quem você é, aí nesse momento de fragilidade, ele vai te destruir. Você precisa saber quem você é. Saber quem você é te protege de tudo. Bullying. Eu cresci numa família. Imagina os pretinhos aqui, sabem disso. Eu não sei se hoje é assim. Mas, cara, eu cresci minha vida inteira, os caras me colocando para baixo, falando que eu, por causa da minha cor, por causa do meu cabelo, por causa da minha raça, por causa da minha condição social. Então, eu tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, introvertido, triste. E eu sou assim. Por quê? Porque o Senhor foi me revelando através da misericórdia quem eu sou, e eu acredito muito naquilo que Deus tem para mim. Eu não deixei entrar essas coisas de fora dentro da minha vida, deixei entrar outras coisas, mas isso, eu fui blindado de Deus por isso. Não deixe ninguém definir você. Quem define você é o anúncio. Eu anuncio as coisas que estão por vir desde o princípio e desde a antiguidade. Eu anuncio aquilo que ainda não aconteceu e digo, o meu propósito vai prevalecer e eu vou fazer tudo o que eu quero. E ele está ali naquele lugar e o diabo diz, se você é filho de Deus, se você é quem você diz ser, se você tem essa convicção, eu preciso que você prove para mim quem é você. Faz uma demonstração de poder aí para nós. Resolve esse problema que você está com fome. E se você é, o diabo sabia quem ele era, porque o diabo conhece o anúncio. O diabo sabe quem você é mais do que você. Por isso que ele vai para cima de você. Por isso que ele tenta você. Porque o objetivo dele é distorcer você daquilo que Deus já te viu pronto. Ele vai servir você com aquilo que a sua carne deseja, para te afastar daquele que pode realizar em você. E Jesus disse o que arrebata o meu coração. O diabo disse, transforma essa pedra em pão, mata a sua fome e prova para mim que você é quem você diz que você é. Ele disse, eu não vivo de pão. Eu não vivo só de pão. Eu não vivo só de satisfazer as minhas necessidades. Eu posso estar gordinho, suprido na mesa, com pão e água. Eu posso estar jogado no chão no deserto, sem ter o que comer nem ter o que beber. A palavra que Deus liberou sobre mim não muda.
Eu não vivo só de pão, eu vivo de uma palavra que sai da boca de Deus. Eu vivo de um anúncio que saiu da boca de Deus. Eu vivo de algo que Deus liberou sobre mim e acabou. Eu não preciso receber likes, eu não preciso que as pessoas me aprovem, eu não preciso que as pessoas digam, eu não preciso que as pessoas me empoderem, eu não preciso que as pessoas me celebrem. Eu sou um propósito de Deus. Então, se você é filho de Deus, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que te proteja. Faz uma loucura, sobe lá em cima, eu te coloco aqui em cima, pula daqui, porque está escrito que os seus anjos vão te pegar. Faz uma loucura, eu não preciso fazer loucura. Eu não preciso provar para ninguém que Deus está comigo. Eu não preciso peitar ninguém, eu não preciso enfrentar ninguém. Eu não vou tentar o meu Deus, eu confio nele, eu sei quem eu sou. Mas quem te disse? Deus me disse, a palavra dele está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar os cativos, para libertar os oprimidos. Ele me ungiu para dar boas notícias. Jesus sabia quem Ele era, e por isso Ele não caiu. Tá bom, mas se você é filho de Deus, ajoelha aqui e me adora. Todos esses reinos do mundo são meus. Foi entregue para mim, e eu te dou. Você não precisa passar pela morte, você não precisa sofrer isso. Você me adora aqui, e eu te entrego tudo. Se Jesus foi o único que veio e pôde pisar a cabeça da serpente, por causa de um anúncio que foi feito lá em Gênesis, lembra? Por inimizade entre ti e a serpente, entre o seu descendente e o descendente dela, e o descendente da mulher vai pisar a sua cabeça. Se Jesus adora o diabo, quem ia redimir a gente? Ele disse, eu só posso adorar a Deus. Eu não vou chegar ao destino que Deus tem para mim adorando coisas, adorando pessoas, adorando coisas, adorando pessoas, bajulando pessoas, tentando ter acesso a pessoas que às vezes Deus está dizendo não vai, mas porque eu entendo que tem que ir, eu vou, e eu adoro, e eu me vendo, e eu me prostituo, e eu negocio. Eu não preciso adorar nada, eu não preciso adorar o mundo, eu preciso obedecer a Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Se eu estiver adorando a Deus, se eu estiver na presença de Deus, se eu estiver buscando a Deus, se eu estiver em dia na presença de Deus, se eu tiver num relacionamento sólido com a presença e com a palavra, eu não preciso adorar ninguém, eu não preciso de nada de ninguém. Deus vai me dar as conexões, e Deus vai me levar onde eu tenho que chegar. Você está aqui ou não? Quantos entendem essa palavra? Sabe o que Jesus estava dizendo para o diabo? Eu não vou morrer no deserto de fome e de sede. O anúncio que existe sobre a minha cabeça é, eu vou morrer numa cruz para salvar a humanidade. A Bíblia diz, eu termino com esse versículo, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais íntimo, e eu vou parar aqui, e divide a alma do espírito, junta as medulas, tudo isso, mas eu vou parar aqui. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos. Ela é como uma espada de 2 gumes, e ela penetra no mais profundo até dividir a alma do espírito. Fala o alemão que eu perco o voo, mas eu não deixo de falar o que Deus está fazendo, eu vou a pé depois. A palavra, a espada, ela entra e divide a alma do espírito. Nós não podemos deixar os nossos sentimentos governarem quem nós somos. A sua alma não pode definir quem você é. Sabe aquelas pessoas almáticas? Estou triste, não vou na igreja. É aí que você tem que ir. O espírito está pronto, irmão. Você se levanta e vai. Vai chorando, geme e chora. Vai. O que me dá essa força? A palavra. Eu estou sentindo, e eu transfiro o sentimento da minha alma para o espírito. E aí, a minha alma tóxica começa a intoxicar o meu espírito, que está pronto. E aí o meu espírito que está pronto, deixa de ficar pronto. Eu perco a minha fé, perco a esperança. Aí a palavra de Deus, o contato com a palavra, o confronto da palavra vem e separa o sentimento de quem você é. Sentimento para um lado, o que eu sou do outro. Digo fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus chega no jardim, ele não queria passar pela morte, ele não queria sofrer isso, ele não queria viver isso. E ele diz, Senhor, passa de mim esse cálice. Isso era a alma dele falando.
Mas pronto, como ele conhecia o anúncio, a palavra veio e dividiu a alma do espírito. Mas que não seja feito a minha, mas a sua vontade. Esse era o espírito que conhecia o anúncio. Fica de pé no seu lugar no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Nós não temos muito tempo, mas eu queria pedir mais um pouquinho de água aqui, por favor. Eu queria orar por você. Eu saí alguns meses de um processo de 7 anos, onde Deus ressignificou a minha vida, meu chamado, meu ministério. Pode pôr tudo aí, varão. Pode pôr tudo essa água aí, porque a boca do irmão é grande. Você precisa entender quem você é. E, para mim, o que eu penso no meu espírito, no dia do julgamento final, que você vai estar cara a cara com o Senhor, você não vai ser condenado pelos pecados que você cometeu, porque o pecado é fácil resolver, irmão, porque alguém já pagou. Você chega, entra na presença, entra com confiança, pede perdão, o sangue de Jesus te justifica, te purifica e você está zerado. Agora, a Bíblia diz que naquele dia, muitos vão chegar diante dele e vão dizer: no teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, no teu nome eu abri igrejas, gravei discos e fiz muitas coisas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu falo, gente, é contradição da palavra? Ele diz que te conhece antes que você fosse formado no ventre, mas naquele dia ele vai dizer: nunca te conheci? Porque Deus só conhece e reconhece aquilo que ele escreve sobre você. Aquilo que você vive do seu jeito, da sua maneira. Senhor, olha o que eu estou passando. E ele fala: o que você está passando? Nem sei. Eu não conheço isso aí. Senhor, meu namorado. Que namorado? Eu nem sei que namorado é. Eu não conheço esse namorado. No que eu escrevi aqui, você nem tem namorado agora. O cara vai, casa com a menina, porque a menina tem as coisas que ele gosta, os dotes. E aí ele fala: essa aí vai ser demais. Aí ele casa com ela, não era a que Deus tinha. Ele vive um problema com ela, o casamento não dá certo. Depois ele vem para a bispa Ana, para a pastora Ruth, para o bispo. Ô bispo, ajuda aí. Pô, você faz seus rolos, resolve seus rolos. Você vai trazer o rolo para o pastor? O pastor já tem os rolos dele também, meu filho. Você está aqui? Você está aqui ou não? Você precisa saber quem você é. Naquele dia você vai ser condenado, se você for condenado, por aquilo que você não cumpriu. O pecado ele vai perdoar, mas naquele dia, quando você chegar na frente dele, você vai fazer como para cumprir? Se você não cumpriu. Ele vai falar assim: doutora Alessandra. Aí a Alessandra: oi, senhor. Eu sou Alessandra, mas eu não sou doutora, não, eu sou pastora. Olha, eu abri a igreja. Mas eu nunca te chamei para ser pastor. Você não percebeu? Eu te falei tanto que não era isso. Tanto que você fez, não saiu do lugar. Porque não era a sua asignação. Você não vai poder entrar no meu reino, porque através do que eu te dei, você seria doutora. E eu depositei dentro de você sabedoria para erradicar a doença tal. E porque você não se tornou o que eu escrevi sobre você, essa doença tal prevaleceu. E algumas pessoas chaves para o meu reino morreram, porque você não estava no lugar aonde você tinha que estar. E por isso você não pode entrar. Pastora Elisa. Oi, Senhor, eu estou aqui, Elisa, mas eu não sou pastora, eu sou veterinária. Quantas vezes eu te falei que eu te queria no ministério? Quantas vezes eu te queria, quantas vezes eu te dei palavra, quantas vezes eu te disse quem você era, mas você amou mais a sua posição do que aquilo que eu disse sobre você. Porque para você ser um missionário, ser uma pastora, ser um servo de Deus, era algo que você não queria. E você quis o seu lugar no banco, só recebendo, e viveu a sua vida secular como você queria, e por isso você não pôde entrar. É o único dia da minha vida que eu acho que eu tenho medo de verdade. Porque naquele dia, irmão, a Bíblia diz que muitos que fizeram até a obra de Deus não vão poder entrar. Isso tem que ser o que está no nosso coração 24 horas por dia. Eu preciso me tornar aquilo que Deus espera de mim. Eu preciso chegar
a estatura que Deus me chamou para chegar. Eu vou passar os processos como Jacó passou. Eu vou viver aquilo, porque eu quero ouvir da boca dele aquilo que eu sou. Eu quero conhecer o nome que eu tenho. Eu não sou Jacó, eu sou Israel. Eu não sou um filho, eu sou uma nação. Amém? Você é muito mais do que você pensa que você é. Por isso que você não pode deixar ninguém tocar no seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, porque o Senhor depositou dentro de você aquilo que você é. O Espírito Santo está gerando em você aquilo que você é. Você é santo para viver um propósito. E eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse um pacto com Ele. Você vai soltar o que tiver que soltar, deixar o que tiver que deixar relacionamentos. Ai, meu namorado, ele vem e me deixa na igreja, depois ele vai. Ele não vem, sabe, pastor? Mas ele teme a Deus. Eu creio que ele vai vir. Sabe o que vai acontecer? Tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você vai se casar, ele vai ter filho, ele vai deixar você na porta com o seu filho, vai entrar aqui com o seu filho, vai pegar vocês depois. O seu filho vai crescer dividido, vai aprender conhecimento, coisas da igreja e coisas do mundo. Seu filho vai ser híbrido. Você não vai se tornar o que Deus tem para você. O seu filho não vai se tornar. Gerações vão ser contaminadas e Deus vai cobrar isso de você. Eu sou tão apaixonado. As paixões do mundo não podem governar você. A palavra de Deus entra hoje aqui para dividir quem você é no seu espírito. O seu sentimento não governa quem você é no seu espírito. Você é filho de Deus. Existe uma assignação sobre você e um propósito e um plano. Deus te chamou e Deus te escolheu. E ninguém pode mudar isso. Amém? Amém? Como é que você chama? Kevin. Quantos anos você tem? Que lindo. Vamos orar. Feche seus olhos. Fale com o Senhor durante 1 minuto. Fale para Ele. Nós temos que ir, mas fale com Ele. Senhor, eu quero fazer um pacto contigo hoje. Eu queria pedir ao tecladista para me ajudar. O irmão pode ir desmontando aí. O guitarra já desmontou. Mas se não desmontou, pode desmontar aí. Olha, irmão, vai adiantando sua vida aí, meu filho. Vai falando com o Senhor, vai falando com Ele. Senhor, eu quero abrir mão de quem eu sou. Eu quero abrir mão do que falaram de mim, o sonho do meu pai, o sonho do meu avô, aquela frase que eu escutei. Um dia eu queria ser conhecido e queria ter dinheiro para provar para o meu pai que eu podia sair do interior e ser alguém. Isso não é motivo, isso não é a razão da minha vida. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu só preciso ser aquilo que Deus escreveu sobre mim. Fala para Ele, hoje eu quero fazer um pacto com o Senhor. Não trate esse momento como um momento qualquer, irmão. Se você está ouvindo essa palavra hoje, você se torna indesculpável imediatamente. A partir de hoje, o Senhor vai olhar para você e dizer, você sabia. Diga para Ele, eu faço um pacto contigo nessa manhã. Eu solto, eu largo, eu abro mão de tudo que eu tenho que abrir. Ninguém vai me prender, ninguém vai me dominar, ninguém vai me resistir. É a palavra que foi liberada para Josué, liberada para você hoje. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. O Senhor vai te guiar, vai te sustentar, não vai te faltar coisa grande nem coisa pequena. O Senhor vai estar contigo. Olha para os lírios do campo, olhe para as aves do céu, elas não trabalham, não fiam, e o Senhor cuida delas com cada detalhe. Os pássaros não ficam com medo de faltar água, de faltar comida, de faltar semente. Os pássaros confiam numa aliança que existe entre a natureza e eles. Eles chegam no rio e sabem que vai ter água, eles chegam na planta e sabem que vai ter a sementinha, e sabem que vai ter a comidinha, porque eles confiam no Senhor. A natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, e eu profetizo em nome de Jesus que os filhos de Deus da sala da nossa terra estão se levantando agora para tomar a forma daquilo que o Senhor já viu pronto na eternidade. Você não vai ter medo de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você não vai necessitar da aprovação de homens ou daquilo que os homens dizem que você é. Você é o que Deus disse que você é. Você tem o que Deus disse que você tem. Todo o suprimento, toda ajuda, toda bênção, todo o favor está sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus pais. Você vai se tornar aquilo que Deus tem para você. Levante as suas mãos para o céu e fala com Ele. Fala, Senhor, abre a sua boca e ore. Fale com Ele. Se tiver alguém aí para tocar um teclado, vai tocando, mas vai falando com Ele. Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais viver a minha vida da minha maneira. Eu não quero mais ser simplesmente uma pessoa que segue o curso da vida. Eu cresço, viajo,
viajo, trabalho, gasto, pago meu cartão, dou um cheque, cubro o cartão, vou crescendo, compro uma roupa, compro uma bolsa, e de repente o tempo vai passando e eu não me tornei, não. Eu quero ser uma opção para o reino de Deus, uma opção para o reino de Deus na terra. Eu vou ser cheio do Espírito Santo. Naquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer. Se for na medicina, se for para ser advogado, se for para ser pastor, se for para ser profeta, se for para ser missionário, se for para viajar, se for para ficar em casa, se for só para criar o meu filho. Tem gente que foi chamada só para criar o filho. Faz isso direito, dá atenção para o seu filho. Deixa de correr um trabalho, 2, 3, 4, 5 trabalhos. Seu marido pode sustentar. Deus está te falando, cuida do seu filho, fica com ele, sustenta ele, ensina a palavra para ele, derrama do seu coração sobre ele. Você não precisa correr. De que adianta o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deixa de correr e anda na velocidade do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós levantamos nossas mãos e dizemos: Senhor, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, que o seu nome seja santificado através do nosso desenvolvimento. Que venha o teu reino sobre nós e que o anúncio se cumpra e que seja feita a sua vontade em cada detalhe, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O que foi anunciado no céu desce hoje sobre as nossas cabeças, na autoridade do nome de Jesus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o alimento de hoje, a provisão de hoje, a bênção de hoje, Senhor, o leite de hoje, Senhor, o pão de hoje, o recurso, o dinheiro, tudo aquilo que o Senhor tem para hoje, vem hoje. Eu não vou deixar de dormir pelas coisas que eu preciso na próxima semana ou no próximo mês. Eu não vou ficar ansioso, eu não vou precisar ficar fazendo campanha todo dia para pedir o dinheiro da semana que vem, porque o Senhor já está na semana que vem provendo aquilo que é meu por direito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas contigo, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Todas as dívidas que nós temos contigo, ou seja, os dias que nós vivemos fora daquilo que o Senhor disse, as dívidas que nós temos de termos feito coisas que o Senhor não falou, de termos desenvolvido coisas que o Senhor não falou, de termos feito coisas que o Senhor nunca mandou fazer, são dívidas de termos feito pactos com o Senhor que não cumprimos. Perdoe as nossas dívidas agora, Espírito Santo de Deus. Zera a nossa vida e ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Zera a nossa vida hoje. Vamos começar a contar os nossos dias a partir de hoje, desse dia profético poderoso. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia do Espírito Santo. Hoje, no dia 12 de fevereiro, o Senhor começa coisas novas e começa a guiar você no caminho que Ele tem para você. Thales, eu já perdi muito tempo na vida. Será que dá tempo? Deus chamou Abraão com 75 anos para começar uma história. Nunca é tarde. Mas eu perdi muito tempo. Ele te diz: restituí-vos-ei os anos que foram roubados pelo gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor, o meu grande exército que eu enviei contra você. O Senhor começa a restituir o tempo agora. Recebe restituição de tempo. O que você demorava um ano para fazer, vai fazer em 15 dias. O que você demorava uma semana para fazer, vai fazer em 10 minutos. Um aceleramento da presença de Deus na sua vida, para que você cumpra aquilo que tem que ser cumprido no nome do Senhor Jesus. Não nos deixes cair em tentação. A tentação de viver alguma coisa que o Senhor não disse, de nos tornarmos uma coisa que o Senhor nunca falou. Mas livra-nos do mal dos dias e da sedução dos homens. Pois teu é o reino onde eu tenho que desenvolver o poder para fazer com que eu chegue ao destino que tu tens. E a glória, depois que tudo estiver cumprido, sempre será sua, pelos séculos dos séculos. Sara, nossa terra, sejam cheios do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, gente. Deixa eu ir embora que eu tenho que correr. Deus abençoe.